Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição, Governo de Minas continua a dever à educação. Veja o que foi acordado e não cumprido até agora. Que país é esse? Desgoverno de Michel Temer e retirada de direitos da classe trabalhadora. Servidores das SREs e órgão central mobilizados. Base do Sindiúti se amplia com novas redes municipais filiadas. Educação em debate. Servidores das SREs e órgão central mobilizados. As pautas nacionais e que impactam a vida dos trabalhadores, bem como as lutas locais, têm mobilizado os profissionais da educação em Minas Gerais. Durante o encontro estadual de servidores e servidoras das Superintendências Regionais de Ensino e do órgão central da Secretaria, dias 2 e 3 de junho, em Belo Horizonte, um dos assuntos discutidos foram as PPPs, Parcerias Público-Privadas na Educação. O técnico da subseção do GESE, no Sindiúti, Diego Rossi, fez uma abordagem sobre este projeto. Aqui no Brasil, o modelo de parceria público-privada ele é único no mundo. Por quê? Porque ele é o único em que o governo paga antes de começar a prestação de serviço. Ele começa a desembolsar o dinheiro antes. Então, seria o quê? Se passar essa PPP, passou tudo, na hora que assinou o contrato, o governo já começa a desembolsar dinheiro, mesmo antes de eles começarem a construir as escolas. Ainda tem outro detalhe, nesse edital, o terreno será adquirido pelo Estado, então, além dessa parte, o Estado ainda vai comprar os terrenos, as empresas vão construir as escolas, e só depois de 30 anos é que vai ficar para o Estado. Entendeu? Mas ainda tem isso, o Estado é que vai comprar o terreno ainda. E os recursos para manter os fundos de parceria público-privada? De onde eles virão? O que diz esse fundo de pagamento de parceria público-privada de Minas Gerais? É exatamente isso, é para garantir que tenha dinheiro dessas empresas. Para elas gastarem o mínimo possível do bolso delas. Entendeu? Porque no artigo 17, é justamente o objetivo fala isso aqui, ó, dar sustentação financeira às parcerias públicos-privadas. Está muito claro, entendeu? O objetivo disso. Só que um pouquinho mais adiante, nesse projeto de lei, tem no artigo 19, tem um inciso específico para a educação. Específico para a educação. Que tem que utilizar, que o recurso que vai garantir esse fundo da educação são recursos provenientes da QES, da Corte Estadual Salário e Educação. Tá? Deixa isso bem claro, está nisso lá. O recurso que vai garantir a PPP na educação vem da QES. Tá? A QES, normalmente, ela não é completamente utilizada no Estado há vários anos. Há vários anos. Ano passado, para vocês terem ideia, foram arrecadados de QES 510 milhões de reais. E foram gastos 120 milhões de reais. A maior parte foi para a alimentação escolar. Tá? Então, assim, já tem um saldo antigo de não utilização da QES, e o governo está colocando a QES como a garantia do fundo da PPP na educação. Outros impactos deste projeto para a educação também foram pontuados e amplamente debatidos. Por mais que ela fale que os projetos políticos pedagógicos ainda permanecerão sobre a tutela da Secretaria de Educação, vocês acreditam mesmo que uma iniciativa privada, um banco internacional, já tem seus modelos do BID, do BIRD e tudo, de como é a educação privada, tratar a educação como mercadoria, eles vão aceitar isso? Eles vão aceitar implementar esses projetos políticos dentro das escolas? Por mais que o edital fale que ainda fica, eu duvido. E outra coisa, na parceria público-privada, os profissionais que vão trabalhar nessas escolas, eles não precisam de concurso público. Eles podem ser contratados igual a empresa privada, são seletistas. Se são seletistas, de concurso público. E eu estou falando isso porque quando você está passando para a iniciativa privada, você tira toda a responsabilidade de todo mundo que atua
não só na escola, como está fora da escola, que depende, que fiscaliza as escolas, no caso das superintendências, as coisas no órgão central que estão ligadas diretamente com a escola, tudo isso é afetado. Porque essas escolas, a superintendência não vai ter gerência nenhuma sobre elas. Porque lá fala também que a chave da escola, não desse jeito que eu estou falando, mas que as chaves das escolas ficarão, não é com o diretor da escola, tipo assim, com, no caso, um diretor concursado, vai ficar com a empresa. Quem vai mandar na escola porque lá fala qualquer atividade que for realizada nas dependências dessas escolas, seja cursos de formação, atividades que normalmente são feitas dentro das escolas, tem que pedir permissão para quem for responsável pela escola, para a empresa. Tem que fazer isso. E em relação ao papel da escola na gestão, na fiscalização e na prestação de contas, como ficam essas questões? Como é que fica o papel das superintendências para gerir essas escolas? Escolas essas que eu tenho certeza absoluta que receberão recursos da alimentação escolar, que receberão recursos, aqueles termos de compromisso, aqueles convênios que as unidades, que as casas escolares fazem com a secretaria para transferência de recursos para pequenas obras. Isso aí também deve continuar recebendo, deve receber. Alimentação escolar, com certeza. Como é que vai ser a fiscalização desses recursos? Como é que vai ser a prestação de contas que tem que ser enviada dessas escolas para lá? Se agora são escolas privadas. Outro detalhe ainda. Pode ser, isso não está claro em lugar nenhum que fala isso, mas pode ser que profissionais concursados, servidores concursados da educação, também possam ser lotados nessas escolas. Tá? Aí imagina o caso que eles são lotados nessas escolas, só eles estão lá. Tá? Não tem que contratar ninguém. Tá? Não lotou gente lá. Quem que ele vai seguir? Ele vai ter que seguir as ordens, entre aspas, as ordens daquela direção daquela escola. Vai ter que fazer tudo que manda. A quem esse profissional vai recorrer? Porque o Estado não tem mais gerência sobre aquela escola. E a relação de trabalho? Se tiver se tiver servidores públicos, concursados, e seletistas dentro dessas escolas. Imagina como é que vai ser a relação de trabalho sabendo que tem gente que está lá recebendo um salário maior ou menor, a gente não sabe como é que vai ser o salário, provavelmente um salário baixo, quando se for contratado, você trabalhando com uma pessoa do seu lado que tem menos direitos, salário menor do seu lado. Como é que fica a relação de trabalho, o ambiente de trabalho, nesse caso? As duas pessoas fazem a mesma função, com salários diferentes, direitos diferentes. Isso não funciona. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo. Não existe lugar que isso funcione. Aí, como é que fica? Como é que fica a questão do sindicato lutar pelo direito desse pessoal, esses são seletistas? Vai criar uma outra categoria dentro da educação pública estadual. Esses servidores contratados para trabalhar nessas escolas. Então, é um problema gigantesco. Eu fico perguntando, eu de fato não sei exatamente como que é a relação direta das superintendências do órgão central com as escolas. Mas eu sei que tem uma relação, e quando você privatiza isso, você tira essa responsabilidade. O órgão central, as superintendências não vão conseguir chegar nessas escolas. Não vão. Concursos públicos e investimentos na qualidade do ensino. Cenários também nada positivos. Então, o pessoal que trabalha, os ATS que tem, por exemplo, que também trabalham direto, não direto, mas também trabalham com as escolas. Se aquelas escolas não estão sob responsabilidade deles, não, vamos dizer que eles não vão estar trabalhando ali, o governo vai botar essas pessoas para trabalhar em outro canto, vai fazer concurso público para quê? Se é uma demanda do sindicato agora para fazer realização de novos concursos públicos. Como que vai fazer concurso público para atender um espaço que vai estar criando mais? Sim, vai estar criando mais alunos, mais demanda, mais trabalho, mais profissionais, só que esses profissionais não necessariamente precisam ser contratados via concurso. E aquela questão que eu falei mais cedo, da qualidade da construção, das escolas e tudo mais, como que o engenheiro da
da superintendência, quando vai lá, quando tem uma obra, uma reforma, vai lá avaliar, quem garante que eles vão poder estar fiscalizando? Sendo que o primeiro lote de 20 escolas devem ser entregues até o final de 2018. 20 escolas sendo construídas ao mesmo tempo, num prazo de um ano ou menos de um ano. Se por acaso alguém tiver que ir lá, se por acaso puder entrar dentro da escola para fiscalizar, como é que vocês vão trabalhar lá dentro? Fiscalizar com esse medo, uma escola construída rápido, você não sabe a qualidade do material, você não vai ter uma supervisão, então vai ser construído em tempo rápido. Vai acontecer como meio essa semana, vai cair teto, vai ter problema. Um outro detalhe, nesse edital fala em concessão administrativa. Concessão administrativa diz que não pode ter contraprestação de serviço, não pode ter cobrança de nenhuma taxa. Esse é o modelo de concessão administrativa, fala isso. Só que uma coisa que estava no edital permanece. Só que um lugar bem longe quando fala da concessão administrativa, que ainda permite a empresa que ganhar esse edital de licitação da atividade privada de cobrar taxa quando ela quiser. Ou seja, uma escola pública não, né? Então seria pública, que ia atender uma demanda do Estado, vai poder cobrar uma taxa de matrícula, cobrar mensalidade, o que ela bem achar. E é um outro problema, e como é que vai ser o controle se isso acontecer, que é um absurdo, no controle dessa arrecadação, se isso vai estar sendo investido mesmo na própria educação. E agora, a opinião dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. A gente fica no nosso dia a dia só trabalhando. Muitas vezes a gente peca, a gente não consegue ler um artigo, a gente não consegue acompanhar um noticiário e às vezes você fica com informações que você ouviu falar, né? E isso traz um grande prejuízo para a gente. Complementando uma partezinha, Frederico, do que você fez, eu tive a oportunidade, em agosto de 2016, em participar de uma videoconferência onde tinha um procurador-geral da República. E ele, assim, esclareceu muito bem o que é a Previdência Social. Ela, gente, começou desde que o Brasil se tornou independente. Em 1930, ela já funcionava nos moldes de hoje. E, para minha surpresa, tá, que eu sou acadêmica do direito, eu não tive essa informação durante o meu período de formação. Ela nunca teve déficit. De 1930, nos moldes, até 2014, a Previdência Social só teve superávit. Então, a gente não tem essa informação na mídia, a gente não tem esse esclarecimento dentro das faculdades, muito menos a gente tira um tempinho para fazer essa pesquisa. Então, isso nos leva a cometer vários enganos, a nos colocarmos, talvez, do lado do opressor. Junto com todos vocês, analistas e técnicos, no momento de conjuntura, de crise, é o momento da gente comemorar. Palmas para vocês, palmas para o sindicato que está conseguindo unir toda a categoria de educação. Né? Quem é que sai lá do Vale de Jequitinhonha, quem sai, como a gente saiu de Unai, sabe a luta para estar aqui. Agora, nós temos que levar essa luta para dentro da nossa superintendência. Por quê? Eram só 5 vagas. Nós conseguimos trazer os 5, né? Ainda tivemos que arrumar uma outra para uma outra colega. Mas a nossa colega só conseguiu para Paracatu trazer 3. Então isso aqui podia ter muito mais gente, para ter muito mais multiplicadores, para nós derrubarmos tanta coisa ruim que está vindo aí para a gente. É com luta que nós vamos conseguir. É fora Temer, fora Aécio, fora toda a bandidagem. Respeito a nós trabalhadores. Para fazer todos esses enfrentamentos, essa luta vai exigir cada vez mais a união da categoria.
A partir de 2015, da greve histórica de 2015, que o pessoal das superintendências e do órgão central se incorporou a esse sindicato, isso não é pouca coisa, é muita coisa. Então, a partir de outubro, que vai fazer 2 anos, a gente está com um encontro desse representativo, isso é muito importante. Eu costumo dizer que a gente tem que romper as barreiras escola, superintendência, órgão central. Nós somos uma única categoria, né? Então esse é um momento importante para a gente romper essas barreiras e fazer os debates necessários. Mulheres em Marcha. As mulheres também dizem não às reformas de Michel Temer. Beatriz Cerqueira, presidenta da CUT Minas, diz que o governo golpista rasgou a CLT. Durante participação num debate promovido pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa no Senado Federal, dia 1º último, sobre as reformas previdenciárias e trabalhistas com foco nas aposentadorias especiais, em Brasília, a coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais e presidenta da CUT Minas, Beatriz Cerqueira, falou das dificuldades que profissionais da educação encontram no dia a dia da profissão. Eu tenho 2 hérnias de disco que me impedem de ficar muito tempo em pé, muito tempo numa única posição. E me impedem de escrever no quadro com a mão direita, embora eu seja destra. Eu tive que aprender a escrever com a mão esquerda, embora eu seja destra. O omeprazol faz parte da minha vida há anos, porque a gastrite não nos abandona. No mínimo 2 vezes por ano, eu tenho que tratar de alguma infecção viral oportunista por baixa imunidade. Mas eu não tenho nenhuma doença que provoca baixa imunidade. A imunidade abaixa e eu tenho que tratar. Fruto de tratamentos assim, eu adquiri uma reação alérgica a medicamentos que me restringe em vários medicamentos que eu posso tomar. Então, quando vocês ouvirem falar de professores, professoras, são essas pessoas comuns que nós estamos lidando. Eu sou arrimo de família, sou eu que troco a lâmpada da minha casa, sou eu que pago as contas da minha casa, sou eu que faço as coisas simples e as coisas complexas na casa onde eu vivo. Essa não é a minha história de vida. Essa é a história de vida da profissão que eu escolhi. A geração da década de 90 é esta geração com tudo isso e mais do que eu disse. Porque, graças a Deus, eu nunca tive que enfrentar uma violência no ambiente escolar. Mas 43% da categoria da rede estadual em Minas Gerais já sofreu violência no ambiente escolar. Eu ainda... espero não chegar nessa etapa, não tenho nenhum diagnóstico de doença psíquica, mas 15% da categoria que eu represento ou sofre de ansiedade, ou de depressão, ou outras doenças parecidas com essas. É dessas pessoas que nós estamos falando. Então, eu quero entender como que uma reforma da Previdência vai me colocar mais 20 anos na sala de aula. Porque com as reformas já feitas, eu trabalho mais 9. Com a reforma proposta pelo Michel Temer, eu trabalho mais 20, porque eu terei que trabalhar 49 anos de idade para chegar à média de contribuição. Quero entender como que de um salário de uma professora que não chega ao piso salarial profissional nacional, esta reforma vai me tirar a paridade e a integralidade do meu salário, porque eu estou discutindo a proposta original do Temer, porque nada me garante que a proposta saia da Câmara melhor do que entrou. Ao contrário, né? A reforma da trabalhista nos mostrou que sai pior do que entrou. A reforma da Previdência do Michel Temer vai nos colocar na geração da década de 90, que entrou no magistério, mais 20 anos na sala de aula. Nós estamos falando de uma professora que ficará 49 anos na sala de aula. Que professora é essa? A que alfabetizou vocês, a que ensinou vocês as contas, a que fez com que vocês chegassem ao patamar que cada um está aqui, no nível de escolaridade que cada um aqui está e todos que estão nos assistindo. Eu sou professora alfabetizadora de crianças e alfabetizadora de jovens e adultos. Então, é da vida concreta, que as pessoas precisam conhecer a realidade do país. Por isso que eu resolvi começar da vida prática, porque como eu estou citando a minha vida, não é porque é a minha vida, é porque é a vida da minha geração, que começou na década de 90, e é a característica da nossa profissão
profissão, do índice de adoecimento, sem contar a síndrome de burnout, lembrada por 2 colegas que me antecederam, que é a desistência do trabalho, mas eu não posso desistir, eu tenho que continuar trabalhando. E tantas outras doenças que acarretam cada vez mais uma profissão cada vez mais desvalorizada, que cada vez mais tem que recorrer a greves cada vez mais longas. Eu sou de um estado que fez uma greve de 112 dias, 4 meses de corte de salário para receber o piso salarial profissional nacional. É dessas pessoas comuns que nós estamos falando ao debater reforma da Previdência. Do ponto de vista da vida prática do país, essa reforma ela não pode ser entendida como uma necessidade de discutir a Previdência. Essa reforma faz parte de uma reestruturação do Estado brasileiro, uma reestruturação que nós não cabemos nele. O povo brasileiro não cabe nesse novo Estado. Por isso que começou com a Emenda Constitucional 95. Em Minas, nós fizemos um estudo. Se a PEC 241 tivesse sido aplicada nos últimos 10 anos, eram menos 18 bilhões de reais investidos em educação, numa rede que a maioria não tem refeitório, não tem laboratório de ciências, não paga o piso salarial profissional nacional, carreira ficou congelada por 5 anos, num estado em que o Fundo de Previdência, o governador anterior retirou quase 4 bilhões de reais do Fundo de Previdência e colocou nos cofres do Estado, além de pegar o dinheiro do IPSENG, que é o Instituto de Previdência e de Plano de Saúde dos Servidores, e fazer a mesma coisa. É disso que nós estamos falando. Reforma da Previdência vem num contexto de mudar o Estado brasileiro. Por isso que nós debatemos da ilegitimidade deste Congresso, com todo respeito a essa casa. Nós não elegemos senadores e deputados para uma reforma constitucional. O que está sendo feito no Brasil hoje é uma mudança da Constituição, sem que o povo tenha outorgado o poder para mudar a Constituição. Está havendo uma mudança do Estado brasileiro, excluindo pessoas como nós que estamos nessa mesa e tantos que estão no plenário e tantos que estão nos assistindo, porque o Estado não tem que servir a todos, o Estado tem que servir a um pequeno grupo social. E acho muito interessante quando um senador vem aqui falar que quando a gente faz esse debate, a gente está discutindo política, como se debater política fosse um privilégio dos banqueiros, dos industriais, da Fiesp e dos grandes empresários. Quando é trabalhador discutindo o seu ponto de vista, aí não pode, aí é debate político, aí é discurso. Nós temos o direito de discutir o nosso futuro. Eu tenho o direito de discutir que eu não quero trabalhar 20 anos a mais daquilo que eu já teria que trabalhar quando eu me tornei professora. Então, essa é a nossa realidade do magistério, da educação básica pública. Beatriz Cerqueira também fez relatos com base em números para mostrar que a jornada de trabalho da mulher e de uma educadora vai muito além da sala de aula. Quero dizer para vocês que a maioria dos nossos colegas, 71%, levam trabalho para casa. Então, a nossa profissão não termina na sala de aula. 89,5% das professoras têm uma jornada, superior a 50 horas semanais. Porque nós assumimos as funções não remuneradas que vocês, homens, não assumem e que o Estado brasileiro não assume. Porque o idoso, o doente, a criança, a pessoa com deficiência não fica sob o cuidado nem do homem, nem do Estado brasileiro, fica sob os nossos cuidados. Então, a nossa carga de trabalho, que deveria ser remunerada, mas lamentavelmente não é, faz com que a gente trabalhe uma jornada de trabalho muito superior àquela que está nos nossos contra-cheques. Beatriz Cerqueira também falou da violência no ambiente escolar e questionou a quem o Congresso Nacional ouviu para votar com tanta agilidade as reformas de Michel Temer. 46% da categoria que eu represento no país já foi agredida verbalmente. Nós sofremos forte desgaste emocional, eu já citei a síndrome de burnout. Em Minas Gerais, 43% da nossa categoria já sofreu violência, 15% sofre de ansiedade, outros 15% sofrem de depressão. Para os minutos finais que me restam, eu gostaria de fazer uma reflexão. Como é que a gente explica para a população brasileira que uma reforma trabalhista entrou aqui no Congresso Nacional em dezembro de 2016, mudando 6 artigos. Saiu no dia 26 de
abril, alterando mais de 100 artigos. E em 76 dias foi aprovada neste Senado. Quem esse Senado ouviu? Com quem esse Senado conversou? O Zé Maria não contou, o Zé Maria é ameaçado de morte em Minas Gerais pela luta contra a terceirização, pela luta pela primarização. Ele é ameaçado de morte há anos. É essa a nossa realidade. Na CEMIG, a cada 45 dias, morre um trabalhador eletricitário a serviço da CEMIG, na maioria das vezes, trabalhadores terceirizados. Eu já acompanhei fiscalização do Ministério Público do Trabalho. Os meninos são aliciados no norte de Minas aos 18 anos, param de estudar, vão para casas na região metropolitana de Belo Horizonte, casas que cabem 4 ou 5 pessoas, eles colocam 20 homens, 4 fogões, porque eles são obrigados a fazer sua própria marmita, que comem às 4 horas da tarde, na maioria das vezes a comida vai estar azeda, estragada. É da vida dessas pessoas que nós estamos falando. Então, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a terceirização, a reforma do ensino médico, a desprofissionalização docente, elas se integram para este novo Estado brasileiro que nós, pessoas comuns, temos o dever de combater e de não aceitar que ele se imponha. E aí, de fato, é necessário que nós possamos debater que a reforma trabalhista não é para você discutir com seu patrão meia hora para você jogar futebol. É simplificar demais a vida do trabalhador brasileiro. As pessoas não discutirão que vão reduzir meia hora para poder fazer um churrasco na sexta-feira ou para jogar futebol ao final do dia. A reforma trabalhista foi desenhada, foi escrita por uma única mão, a do capital. Não houve equilíbrio de forças. Nós fomos desqualificados no debate porque a reforma trabalhista na imprensa foi dita que nós éramos contrários em função do imposto sindical, como se o imposto sindical fosse o único elemento a ser discutido na reforma. Por que a gente não debate o financiamento do Sistema S? Por que a gente não debate o financiamento deste Congresso, os auxílios? O auxílio que as pessoas recebem aqui é maior do que o meu salário. Pode ser 2 vezes o salário de uma professora, dependendo da região do país. Então, vamos debater o todo. Não vamos desqualificar, porque os sindicatos têm o direito ao seu financiamento. A redução desse debate a imposto sindical foi agir de má fé. Foi mostrar como a imprensa brasileira tem lado e não é o lado da classe trabalhadora. Calendário de lutas. Acompanhe o calendário de lutas dos profissionais da educação. No próximo dia 17 de agosto, em Belo Horizonte, os trabalhadores e trabalhadoras em educação de Minas Gerais que estão em estado de greve realizam Assembleia Estadual a partir das 14 horas no pátio da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Nesse dia, haverá paralisação total de atividades. O que o governo de Minas deve à educação do acordo de 2015? 3 meses do reajuste de 11,35% de 2016, que deve ser aplicado ao vencimento básico e abono. 5% de adicional de valorização da educação básica, que deve ser retroativo a janeiro de 2017. 6 meses de reajuste de 7,64% de 2017, que deve ser aplicado ao vencimento básico, aos 2 abonos e ao terceiro abono que passa a ser pago em agosto de 2017. A segunda promoção na carreira a partir de 2016 para quem teve promoção em setembro de 2015. Cumprimento do acordo com os servidores das SRS e do órgão central da Secretaria de Estado da Educação. Governo que valoriza a educação, cumpre o que assina. Base do Sindiúti se amplia com novas redes municipais filiadas. A rede municipal de patrocínio se filiou ao Sindiúti MG. O processo se deu por intermédio da subsede do sindicato daquela cidade e, para consolidá-lo, foi realizada uma assembleia com a categoria. No dia 28 de junho, foi oficializado o processo de filiação numa assembleia realizada na Câmara Municipal de Patrocínio. Os servidores puderam conhecer a história da subsede e da sede do Sindiúti MG. Por unanimidade, houve a aprovação de filiação ao Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Segundo os servidores e servidoras, a partir de agora se inicia um novo ciclo e o lema "Juntos somos mais fortes" começa a ganhar significado e pesos maiores com a luta coletiva.
Agradecemos a sua audiência. Até o próximo programa.